estamos chegando à reta final, começando a dar cor, né? Está ficando verdinho o gramado. Então a gente fez a primeira fase, que foi da instalação de todo o sistema de drenagem do estádio. Ao mesmo tempo a gente instalou todo o novo sistema de irrigação. Todo o estádio vai levar um sistema de irrigação completamente novo. E agora está chegando o material verdadeiramente do gramado, ou seja, o shock pads, que é um sistema de amortecimento, o gramado, e depois a gente vai colocar o enchimento, que é a areia e o composto de cortiça. Agora a gente já está praticamente na fase final, né? A gente finalizamos o contrapiso junto com a irrigação, terminamos de imprimar todo o piso e começamos a instalar o shock pad. E conforme a gente vai instalando o shock pad, a gente já vai colocando o gramado também para proteger e para o material ir se assentando, né? O material ele tem uma reação, uma movimentação com calor y el clima favorece mucho para eso. La grama es la top de línea que tiene Field-Turf. Es una grama diseñada para altos estándares, para simular el pasto natural. Então, dentro dessas possibilidades e limitações aí, a gente vem trabalhando aí, fazendo o máximo possível para aproveitar o tempo e o clima. Es un pasto hecho en Europa, ensamblado en Estados Unidos. La fibra se llama cobre, que es un polímero recubierto, lo que da la sensación muy similar a la de una fibra natural. En esta ocasión es una grama de 42 milímetros de altura, en la cual se rellena con arena y corcho, dándole una sensación tanto de juego como de sensación o característica muy similar a la natural. Cuando ustedes ya estén terminado, ustedes lo van a sentir, incluso lo van a oler como una grama muy similar a la natural. Então estamos na fase final, cumprindo com os prazos, correndo contra o tempo, mas cumprindo com os prazos, para entregar o gramado, como a gente sempre falou, no início de abril, para quando começar a competição do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano aqui no estado. Tá aí, minha rapaziada, esse ótimo conteúdo produzido pela Botafogo TV, eu achei tão legal, mas tão legal, que eu quis trazer aqui pra vocês darem uma olhada, né, cara? Porque além das imagens muito bonitas ali, de toda a situação envolvendo o gramado, né, tem toda a explicação técnica, o passo a passo, o cronograma, enfim, e também uma explicação referente ao prazo, né, a estimativa de quando o Newton Santos vai poder estar de volta, vai estar pronto para receber jogos, e aí, a princípio, a gente terá o Botafogo tendo de volta o Newton Santos no início ali de abril, da primeira para a segunda semana de abril, o que deve dar tempo para o Botafogo estrear no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. A primeira rodada é Botafogo e São Paulo dentro do Newton Santos no dia 15 de abril. Então, se o prazo, a estimativa dada pelo Botafogo der certo, o Botafogo joga contra o São Paulo dentro do Newton Santos já com esse novo gramado sintético, tá legal? E a gente completa esse vídeo aqui, rapaziada, falando um pouquinho, né? A gente já falou sobre o jogo, né? Se você não viu esse vídeo, eu publiquei ele por volta das 4 horas, 5 horas, né? A gente falou ali de jogadores relacionados, jogadores que estão fora, provável escalação, possível escalação, enfim. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Eu tenho um recado importante no fim do vídeo, eu não vou dar o recado agora, porque senão vai enrolar demais o conteúdo, e eu quero falar dessa situação, tá legal? Saiu uma matéria, né, saiu uma reportagem, né, no Globo Esporte, no GE. Globo, da Gabriela Moreira, falando um pouco sobre essas situações, essas pendências do Botafogo em relação à dívida, mais sobre as questões cíveis do que trabalhistas, certo? O Botafogo comunicou na semana passada, né, na verdade o próprio GE, né, o Globo Esporte deu uma notícia importante de que o Botafogo estava ali renegociando a situação com credores na parte trabalhista do RCE, do Regime Centralizado de Execuções. E aí falta a questão civil, certo? Que o Botafogo também tem que negociar, né? O Botafogo, a reportagem fala que o Botafogo, ela basicamente tem como fonte provavelmente um credor ou alguém ligado a esses credores, certo? Um cafezinho aqui, peço desculpas, não iria esfriar. E aí, essa reportagem se baseia nessa demora até do Botafogo para responder esses credores. E aí o Botafogo se defende dizendo que
a reclamação ela é alarmista, porque o Botafogo ainda está se organizando para isso. Inclusive, na própria reportagem se fala que o RCE referente a questões cíveis não foi homologado ainda, isso não foi nem colocado em prática, em execução na justiça. Então, nesse sentido, o Botafogo ainda está meio que em dia, né? Mas, desde dezembro do ano passado, o Botafogo não paga algumas parcelas aí do RCE, foram 4, e aí depois da área civil o Botafogo deixou de pagar. Então, o Botafogo é aquilo, cara. A gente fala muito da mídia, né? Porque a mídia faz isso, aquilo. Cara, da mídia, o Pedro Depp fala muito isso. Da mídia eu não espero nada, eu espero do Botafogo. Eu espero do Botafogo uma comunicação assertiva com seus torcedores, com seus credores, que independente de estarem sendo alarmistas ou não, são caras que a quem o Botafogo deve, são pessoas, são empresas a quem o Botafogo deve, né, acima da casa de 100 milhões, e para não ter nenhum tipo de problema, cara, porque o Botafogo é o devedor nessa situação, independente do exagero ou não, né, a faca e o queijo tá na mão da justiça, então o Botafogo não pode dar mole, sabe? O Botafogo tem que se comunicar e para ontem renegociar todas essas questões, até porque é aquilo, por conta de todos esses problemas que o Botafogo tá tendo em relação à lei da SAF, alinhado à desordem do clube, a desordem comunicativa do clube, a desordem em termos hierárquicos no clube. Quem resolve, se é o John, se é o Tairo, e aí tem que ter o aval do John, e enfim. O Botafogo, ele é essa bagunça, digamos assim, desde o ano passado. Ano passado você entende porque os caras estavam se organizando, estavam começando a virar SAF. Agora você não entende, e essa bagunça ela pode prejudicar o Botafogo, sabe? 2023 está caminhando para ser um ano aquém das expectativas que o Botafogo tinha, e quando eu falo expectativas, não é título, não é brigar para ser campeão brasileiro, não é contratar 5 craques de primeira prateleira mundial. Isso é uma expectativa que não faz sentido, na verdade. O que a gente tinha era encorpar elenco, melhorar ainda mais o time principal, colocar o Botafogo, com certeza, na Libertadores da América em 2024 e executar bons campeonatos de mata-mata. Pode ser que essa situação da Libertadores, por conta de todo esse problema operacional de fluxo de caixa no clube, fique adiado, certo? O trabalho do treinador também não tá bom, até que ponto a gente também não sabe até que ponto a questão financeira pode estar atrapalhando até o Botafogo a pensar em outro técnico. Então, enfim, são questões que o Botafogo vai ter que se alinhar para pelo menos o ambiente estar blindado desses problemas e o Botafogo fazer um campeonato brasileiro sólido. É isso, rapaziada. Mas, enfim, a gente fala um pouquinho mais disso depois. Na quinta-feira, na sexta-feira. Nesta quarta-feira é dia de Botafogo e Brasiliense e é esse o recado que eu quero dar aqui pra vocês, tá legal? Recapitulando, esse jogo é exclusivo no Prime Video, tá bom, rapaziada? Esse jogo é exclusivo no Prime Video, beleza? Começa a transmissão ali por volta das 19h50 e antes, tá legal? Qual vai ser o cronograma? Às 19 horas você vem aqui no canal Brawl Fogo. Aqui no canal Brawl Fogo você vai ter o pré-jogo ao vivo, tá? O pré-jogo oficial do Prime Video, inclusive. Você vai ter o pré-jogo de Botafogo e Brasiliense. De 7 às 7h40, eu, Zé Fogareiro e Fabiano Bandeira estaremos batendo um papo a respeito de Botafogo, trocando aquela resenha, falando um pouco do jogo, das expectativas desse jogo que, se Deus quiser, não vai ser tenso, né, pra gente. E aí depois você vai lá pro Prime Video, o link vai estar na descrição da nossa live. A gente vai ter também um QR Code para você colocar o seu celular, fazer o seu cadastro. Você consegue executar o seu cadastro no Prime Video por 30 dias grátis e você vai conseguir assistir a esse jogo do Botafogo, que terá Bruno Cantarelli como narrador, o Betão lá do Charla Podcast como comentarista, e eu serei o comentarista remoto, comentarista número 2. Estarei nessa transmissão para contar essa história para vocês de Botafogo e Brasiliense. Então, o pré-jogo é aqui, às 20 horas, a gente parte pro Prime Video. Fechou, rapaziada? Tamo junto, forte abraço. E amanhã de manhã tem aquele resumo de tudo que você precisa saber sobre o Botafogo e Brasiliense, com todas as informações dos dois times, arbitragem e muito mais. Valeu, um abraço, fui!